Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Conosco também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite. Deputado, o senhor foi protagonista, de certa maneira, de uma votação importante, protagonista de um confronto, em alguns momentos, entre o governo e o Congresso Nacional. O senhor meio que simbolizou um dos lados desse confronto como líder do PMDB. Durante a votação da medida provisória que, de certa maneira, moderniza a arcaica estrutura portuária brasileira. Antes de entrar no seu papel exatamente, eu queria uma análise sobre o que saiu do Congresso. Essa medida provisória que foi aprovada pelo Senado na última quinta-feira, na 1ª hora, quase nos seus estertores da sua validade, ela representa o que efetivamente o governo e as lideranças empresariais, a começar pela Fiesp e pela Fierj, diziam que ela representa, ou seja, essa mudança é a modernização dos portos, ou seja, temos certeza de que a partir de agora a estrutura portuária brasileira vai funcionar a contento, vai ser superado esse gargalo da infraestrutura brasileira a partir dessa mudança? Em parte, porque, Ricardo, o que acontece é o seguinte, a gente tinha uma lei de portos, que é a Lei 8.630, que estava em vigor de 1993, que estabelecia já parâmetros para uma modernização do sistema portuário. O que consistia e qual é a diferença do que era a lei antes do que vai passar a ser a partir de agora? Antes você tinha quem transportava a carga para fornecer serviço público para terceiros e quem transportava a carga própria. Então você tinha a área que se chamava área do porto organizado. Dentro dessa área do porto organizado, quando você ia prestar um serviço público, houve licitações, houve pagamento de outorgas essas em leilões, com pagamento de dinheiro vivo, ou pagamento que ia sistematicamente também pela movimentação de carga. Fora do porto organizado e dentro ainda do porto organizado, quem fosse transportar carga própria, eram concedidas autorizações. Aí começou a ter uma polêmica de quem tinha infraestrutura para carga própria poderia transportar também para terceiros. Só que era uma competição desigual com quem tinha pago outorgas. Aí gerou essa polêmica. E o que aconteceu? O governo fez essa medida provisória, que pode se transformar em lei agora, que criou duas distinções. Dentro do porto organizado, tudo será licitado. Antes era licitado e autorizado. Fora do porto organizado, será tudo autorizado. Só que todos poderão transportar carga própria e carga de terceiro. Ou seja, o porto, resumindo, o porto privado, operado por uma empresa privada e também privado, ele poderá movimentar carga de terceiros. Ou seja, ele vai competir diretamente com o porto público, é isso? Vai competir diretamente com o porto público. Aí, aqueles que detinham autorização dentro do porto organizado, que só podiam transportar carga própria, além de terem autorização para carga de terceiros, ficaram com os mesmos direitos de quem vai ser autorizado a partir de agora. Então, essa é a parte ruim. É claro que você tem que legitimar. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, criou-se uma distinção diferenciada para a licitação e autorização estar dentro do porto organizado ou fora do porto organizado, legitimando quem tinha autorização no porto organizado, passando a autorizar ele a transportar carga de terceiros. E o que vai acontecer na prática? Tem alguns problemas. Esses problemas é que não foram tratados. Primeiro, quais são os problemas? Problemas o porto público, aqueles que têm outorgas, têm licitações e que pagam movimentação de cargas, esse pessoal tem obrigações de custo maior do que aqueles que vão ser autorizados, que não pagaram outorga. Então, a chamada competitividade... Não, mas a questão da outorga me parece que não é apenas ela. Há uma questão da contratação de mão de obra diferenciada também. Vou chegar lá. Parece que o porto privado, ele pode contratar diretamente a mão de obra sem passar pelo órgão gestor que encarece a contratação de mão de obra. Sim, e essa competição vai ficar desigual, me parece. Só que tem duas vertentes dessa competição. Esse órgão gestor de mão de obra, o OGMO, que fornece a mão de obra dentro do porto organizado,
vai fornecer no porto organizado para aqueles que foram outorgados pelas licitações e também para aqueles que foram legitimados nas autorizações. Que quem ficar dentro do porto organizado tem que contratar o órgão. Quem está fora do porto organizado não precisará. Então você tem 3 vertentes de competição. A competição de quem está fora do porto para quem está dentro do porto, para quem está dentro do porto e está autorizado e para aqueles que estão dentro do porto e foram licitados. São 3 custos diferentes e a legislação não equalizou esses custos. Esse é o grande defeito. Você acha que pode acontecer a partir de agora? O Diogo quer fazer uma pergunta, mas eu vou só concluir essa aqui. Você pode fazer a pergunta na sequência. Você acha que isso, de certa maneira, vai fortalecer os novos portos privados em detrimento dos atuais portos públicos? Ou seja, a modelagem que foi adotada vai acabar favorecendo os portos privados em detrimento dos portos públicos? Não, eu acho que a médio prazo é o fim do porto público. Não tenho a menor dúvida disso. Isso não há dúvida. Eu estava querendo saber uma coisa. Eduardo, eu assisti, Ricardo, essa votação. O Eduardo é o vencedor nessa história, né? Muita gente perdeu ali, o Eduardo fez um conflito grande lá, né? E terminou saindo como vencedor. Assim, discreto e tal, mas, na verdade, o governo cedeu. O governo cedeu a ele, realmente, coisas que ninguém acreditava que o governo recuaria. E recuou bem. Mas eu queria ver o seguinte: por que essa legislação tem uma discriminação que impede empresas de terem portos? As empresas não vão ter, empresas de navegação não têm direito de ter porto. Não, veja bem. Não. Há uma discussão, há um erro de conceituação, que todo mundo pensa que o custo do exportador, do importador, é o custo do operador portuário. Não é. Quem contrata a operação portuária é o armador. Você, exportador ou importador, contrata o frete. Então, o custo portuário é uma parte do custo do frete. Quando você diminui o custo da operação portuária ou aumenta o custo da operação portuária, você está aumentando ou diminuindo o ganho do armador. Então, há um ledo engano, esse é o problema que tem que desmistificar, que você reduzindo o custo portuário ou aumentando a condição do custo portuário, que você vai melhorar o custo do Brasil. Não é. O que vai melhorar o custo do Brasil é toda a cadeia de logística, que vai desde a armazenagem para as estradas, ferrovias e a oferta de condições de competitividade para que o navio fique menos tempo dentro do porto. Aí a Receita Federal 24 horas, Fiscal da Agricultura 24 horas, condição de Anvisa está disponível 24 horas, condições de atracação de navios com mais facilitação pela Marinha. Então tem outros pontos que podem ser feitos que esses sim vão reduzir o custo do frete e vão impactar no custo do exportador e do importador. Esse erro que se tem. Então, esse negócio do armador ser dono da operação portuária vira um cartel. Já é um cartel os armadores. Mas no mundo é assim, né? Mas no mundo não é assim. Onde é assim, o custo do frete fica maior, porque você não tem competição. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha.